Olá pessoal, eu sou Adonias Rios, professor de inglês que vivi na América há muitos anos, estudando, me aprofundando na gramática inglesa, e hoje nós vamos continuar dando algumas dicas. Mas antes de nós darmos essas nossas dicas, clique aí no sininho, curtam, compartilhe, se inscrevam e comente sobre os nossos vídeos, o que você achou das nossas dicas, né? Como eu tenho falado, a gramática tem regra, as línguas têm regra, e se não souber a gramática, nunca vai falar o inglês correto ou o português correto. Então, hoje eu quero falar sobre os verbos regulares, que todos terminam com ed, mas não é falado do jeito que se escreve. Se você vai falar o inglês da maneira que está escrito, você não precisa professor. Você vai ler, vai falar e ninguém vai te ouvir. Nunca queira escutar do nativo, seja lá ele qual for, você falando com ele e dizer para você: What? Excuse me? Isso é muito chato, é muito ruim. Então eu vou dar alguns exemplos dos verbos regulares. Por que o verbo trabalhar, funcionar, eu digo na forma infinitiva, eu digo work, mas no passado está escrito com ed, eu digo worked. Nada de worked, como eles ensinam aqui, worked, nada disso. Como é que o verbo dançar, eu digo dance, mas no passado eu vou dizer danced. Nada de danced, como eles ensinam aqui. O verbo lavar, está escrito wash, no passado termina com ed, e eu digo washed. Nada de washed, como eles falam aqui, como ensinam aqui. E por que agora o verbo iniciar está escrito start, eu falo started, já mudou totalmente a fonética, já mudou totalmente o som e a regra da pronúncia. O verbo esvaziar está escrito avoid, e eu digo avoided. Por quê? Há uma regra que você tem que saber. No entanto, o verbo acreditar, crer, tá? Believe, eu digo believed. Por que agora mudou? Nem a primeira nem a segunda, é totalmente diferente. Eu digo believed. Por que o verbo aprender está escrito learn, mas no passado eu digo learned? O verbo acontecer, happen, eu digo happened. Então, são regras que você tem que saber. Os primeiros eu disse worked, danced, washed. A segunda regra que eu falei, eu digo started, totalmente diferente da primeira. Avoided, totalmente diferente. Mas agora eu falei believed, eu falei learned, eu falei happened. Tudo isso, meu amigo, são regras que você tem que aprender. Porque se você chegar em qualquer parte do mundo e você falar I worked, I danced, I washed, I started, I learned, ninguém vai te entender, absolutamente ninguém vai te entender. Então aqui estão as regras, as dicas que eu estou te dando, mas nós temos tudo isso escrito, o porquê que eu tenho que falar desta maneira. Worked, danced, washed, started, avoided. No entanto, eu digo believed, learned, né? E eu continuo happened, e eu vou continuar learned, e assim outros falando com D no final. Então, eu agradeço para vocês todos. No próximo vídeo eu vou continuar falando sobre conjugação de verbos no inglês, várias maneiras como se conjuga, mas eu continuo pedindo para vocês, clique aí no sininho, curta, comente os meus vídeos, compartilhe com seus amigos, se inscrevam e entre em contato conosco no WhatsApp, o número do meu WhatsApp que está abaixo. Você pode clicar e marcar uma aula experimental sem nenhum compromisso. Nenhum compromisso. Graças a Deus estou alcançando o mundo. Tenho brasileiros nos Estados Unidos estudando conosco, tenho no Paraguai, eu tenho argentinos, que são argentinos mesmo estudando comigo,
tem diversas partes do Brasil. Hoje mesmo começou pai e filho de Taubaté, interior de São Paulo. Deus tem me ajudado, porque a gente ensina um real inglês, um inglês puro, né, aprendido na fonte. Muito obrigado e vou esperar o vosso contato.